Seguinte, essa prova tem 4 questões só, é rapidinho, é múltipla escolha, isso é de letra. Se você acertar só uma, você tem 0,25 de ponto. Acertou 2, tem meio ponto. Acertou 3, tem 0,75. Acertou as 4, você tem 1 ponto. Você vai fazer essa prova e depois você vai pegar o seu gabarito, o que você fez aí, as 4 notas, e você vai mandar no Zap, lá no grupo, para a secretária lançar no... Pode ser, né? Ela vai lançar no gabarito, tá bom? Espero que você tenha uma boa nota. Por favor, Deus está vendo você colar. Então, isso aqui é um seminário, né? Então, cuidado aí, porque Deus está vendo, né? Aleluia. Eu também estou vendo. Amém. Vamos ver aqui, espera um pouquinho. Deixa eu ver se está... Não, agora. Agora, já. Neste momento. Ok. Ok, vamos lá. Eu estou brincando, mas é sério. Responda com sinceridade, tá bom? Número 1. A teologia, por se tratar de estudo da divindade, era um tema aberto fora do povo de Israel. Assim, podemos afirmar, em termos de povos antigos, a teologia era A, ex sensu, B, stricto sensu, ou C, lato sensu. Coloque um X aí. Se você acha que é ex sensu, coloca um A. Se você acha que é stricto sensu, coloca um B. Se você acha que é lato sensu, coloca um C. Pouca conversa agora. Pouca conversa agora. Não converse agora. Vamos lá, atenção. 2. Em termos de cristianismo, a teologia... Em termos de cristianismo, olha a pegadinha aí. A teologia é A, ex sensu, B, stricto sensu, ou C, lato sensu. Não fale, tá, gente? Respeita o aluno do seu lado para não desviar ele. 3. A teologia mostra que A, Deus se revelou ao povo, B, Deus se ocultou do povo, ou C, Deus é superior ao povo. A teologia mostra que Deus se revelou ao povo, Deus se ocultou do povo, ou Deus é superior ao seu povo. 4. A Bíblia foi organizada em A, cânon, essa é fácil, né? B, livrarias, ou C, laboratório. Essa aí, até o Miguel ali acerta. A Bíblia foi organizada em A, cânon, B, livrarias, ou C, laboratório. Escreva, depois pega as suas 4 respostas e manda no Zap lá para a secretária, tá bom? Pronto, vamos seguir. Não doeu, né, gente? Vamos lá? Fundamento da teologia cristã. Vamos agora ao ponto fundamental. Agora a última aula. A gente vai encerrar agora com essa aula. Segundo Roger Olson, parte do processo da maturidade é reconhecer a diversidade legítima e até mesmo a discordância na unidade e concordância maiores. Apesar das diferenças importantes de interpretação e opinião, cristãos ortodoxos, orientais, católicos, romanos, presbiterianos, metodistas, batistas e tradições pentecostais partilham a fé comum, à medida que permanecem com sua herança denominacional cristã e não sucumbem ao sectarismo radical ou à teologia liberalizada. A força do fundamento da teologia cristã possui um caule tão frondoso que mantém coeso o pensamento cristão sobre tradições e confissões, que são por todos assegurados como verdade e ortodoxia. Se assim não for, teríamos dificuldade interpretativa para certas posições bíblicas. É a teologia com força e segurança de fundamento. Um ponto aí. Você conhece várias denominações, sim ou não? Todas pregam Jesus, sim? Isso. Todas falam em salvação, certo? Mesmo que haja calvinistas, molinistas ou arminianos. Todos falam em Deus, sim ou não? Todos falam em céu. Todos falam em inferno. São troncos que são comuns à teologia. Agora, quando sobe para as varas, as mudanças, aí nós vamos ter alguns problemas na ponta.
Aí você vai ser o seguinte, ó, teologia caule. Teologia é raiz. O que você... Eu estou muito feliz hoje aqui, pastor, por esse grupo aqui, sabe? Muito feliz mesmo. Espero que esse grupo realmente ninguém desista. Porque aqui está a raiz da gente, gente. Aqui está a raiz. Aqui está a raiz. Teologia é a raiz. Agora, lá para cima, quando vai às varas, pode correr os perigos. Por isso que é muito bom ficar mais perto da raiz. Quanto mais perto da raiz, melhor. Quanto mais perto da garapa, melhor que o suco. Quanto mais perto do que é original, é melhor. Ah, retrógrado, é passado, eu prefiro ficar perto do original. Quando você distancia muito, você perde noção de espaço, de tempo, de interpretação, de significância. Vou dar um exemplo. Você tem 2 filhos, tá? Você cria um no Japão, outro no Brasil. Um fala japonês, outro fala português. Vai ter dificuldade. São irmãos, mesmo sangue, mas vão ter dificuldade porque a raiz foi diferente. Isso é teologia. A nossa fé está embasada nisso aqui. Isso que é importante. Por isso que é o ponto fundamental da teologia. Facinho, né? Vai cair em prova, tá? Ok. ênfase diferenciada. Platão buscou dar uma ênfase diferenciada da natureza divina, fazendo-o com uma postura mais racional. Ou seja, além da ficção das poesias gregas, ele registrou isso de um diálogo da República. Presta atenção, irmãos, a mitologia grega ela é em cima de epopeias, ela é em cima de poemas, é o Homero, é as Ilíades, eu não sei o quê, a mitologia, é o Olympus. Mas o Platão, mesmo sendo grego, ele partiu para uma coisa mais racional, mais embaixo, né? Aí ele fala na República. Este fato intensificou tanto o termo que levou Aristóteles a mencionar algumas vezes. E não há de se negar a influência de Aristóteles no desenvolvimento do termo para os patrísticos. Por isso que você vai ter os pais nicenos, os pais romanos, os pais gregos, e alguns deles vão defender veementemente a teologia da filosofia, porque a mistura estava bagunçando o Corinto. A igreja vai enfrentar algumas pessoas, no começo dela já, por exemplo, o docetismo, que Cristo era só uma aparição, né? Ele vai enfrentar o Marcião, que vai criar o primeiro cânon, com alguns livros lá, tirou um monte, colocou uns que não tinha. Então, graças a Deus por isso. Mas, vamos lá, eu vou melhorar isso aqui. Ok? Já Agostinho de Hipona, que é do IV século, empregou o termo, sem corroborar que a teologia grega tenha ditado a teologia cristã. Pois em seu depoimento à teologia natural, defende como sendo a teologia cristã a única verdadeira. Ok, um ponto aqui. Os patrísticos fecharam nesse ponto. A teologia é superior à filosofia. A teologia cristã, porque a filosofia cristã ela tenta explicar a natureza em fenômenos naturais, fenomenais. A teologia embasa a fé, o empírico, o sensorial. Interessante. Ainda diz que a teologia sobrenatural está fora da filosofia, e por isso aí, ó, acabei de falar isso aqui, e por isso não estava subordinada, classificando a filosofia como serva, isso vai cair em prova, filosofia como serva no auxílio da compreensão de Deus. Ok, até aqui. Então, veja bem, essas ênfases da teologia que ajudou a igreja sair, porque, veja, o próprio Agostinho de Hipona, embora tenha dito que a teologia é diferenciada, mas ele argumentou tudo em cima da teologia, da filosofia. A nossa sorte é que Tomás de Aquino, no século XIII, injetou uma seringa e puxou um pouco da filosofia para diferenciar de ambos, porque senão estaria até hoje confundindo as pessoas. Tem a teosofia, aí tem vários segmentos, porque não fizeram esta divisão. Por isso que é muito importante entender que a teologia estrito nossa, né, bíblica, que bíblica. Bom, no caso da hebraica é um problema. A hebraica tem umas coisas interessantes. A teologia hebraica nós vamos considerar a Torá, né, os escritos, né, o Netuvim, que é os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. A partir daí, cuidado com os outros livros que virão surgindo, porque eles vão trazer dificuldades de entender. A teologia hebraica ela tem o racidismo, que é um segmento que é muito estranho. A Cabala, por exemplo, também, né? A matemática como filosofia, porque
o hebraico é gemátrico, né? Ele é gemátrico, cada letra tem o seu valor. Então, por isso que a gente tem que ter essas peneiras aqui, que a coisa, irmãos, é pesada. Nós estamos em 2022. Eu estou falando de 3.000 anos de história aqui, de coisa que os homens tiveram acesso. Se não fosse essas ortodoxias, essa busca pela raiz, essa aproximação ortodoxa, a gente teria com um problema. Quer ver? Só uma coisa para você entender na teologia hebraica. Sabe o que a teologia hebraica fala? Que lá no Éden, a teologia hebraica, não a hebraica que está fora da Torá. É uma teologia racidista, especulativa, que ela também está interpretando a Torá. Então, para não dizer que isso está lá, né? Muito bem. Que a Eva não foi a primeira mulher de Adão. Ele teve uma mulher chamada Lilith, que é a serpente. Que no começo Deus criou homem e mulher, e no coito, a posição masculina, essa Lilith cobrava ser como homem, e aí Adão não quis, ela subiu, encontrou os demônios e voltou como serpente. Olha só que doideira, né? E aí fez a cabeça de Eva, e aí foi. Você vê, é uma teologia, que eles ensinam isso. É uma teologia deles. Fazer o quê? Por exemplo, quando você vê o pessoal das igrejas usando tefilim, talit, né? A bandeira de Israel, bar mitzvah, são analfabetos históricos. Porque essas coisas não foi Deus que colocou em Israel. Isso é uma remetência cultural pós-exílio. Eles queriam evocar a cultura hebraica criando essas coisas. O Chanukah é daquela guerra lá dos Macabeus. Não está no que Deus ensinou. Você quer ser bíblico mesmo? Já que você quer ser Israel, começa pegando uma pedra e cortando o prepúcio, fazendo já a sua circuncisão. E fica 8 dias na cama gemendo de dor. Começa por aí, filhinho. Porque bandeirinha é fácil, né? Tá pegando, gente? Então, o pessoal faz um besterol, porque não conhece, não entende, e sai achando que está abafando ainda. Carregando arca, sabe? Não. Veja bem, eu não estou falando contra, estou falando assim, a leitura está errada. Não é pecado usar o tefilim. Use, me dê um também de presente, eu gosto. Não é pecado usar o kippá. Mas não use isso como grau de espiritualidade. Não vai me dizer que orar de talit, Deus ouve mais do que eu oro com camisa. Que a minha veste tem poder. A veste sacerdotal que eu usei, se eu tocar nela, você vai... Gente, não dá. Quando eu vou a Israel, o pessoal me dá bilhetinho para colocar no muro, para deixar lá o pessoal orar. Eu pego por educação, eu sou ético. Mas aquele muro tem mais poder que essa parede aqui? É um muro, excuse me. É um muro como todo muro. É porque está em Israel? Mas Israel, e aí? Jesus já cumpriu tudo. O que você faz? Você, por ética lá, eu levo, oro, mas eu não ensino isso. Para mim, agora, é bom estar ali, o local é emocionante. Quando você volta ao Brasil e vai no interior onde morava sua avó, seu avô, você não fica feliz? Você vê lá onde eles moravam, você aponta a casinha que você nasceu. Isso não quer dizer que tem Espírito Santo ali que faz tudo. É uma questão afetiva. Eu fico feliz quando eu vou no Calvário, eu vou lá no sepulcro, ele morreu, aqui ressuscitou. Glória a Deus, mas não é mais santo que essa igreja. Amém, igreja? Porque senão eu me tornaria iconográfico. Nós somos iconoclastas. A gente não precisa de ícones para crer em nada. O Espírito Santo está aqui agora, aleluia. Eu não preciso de pegar numa coisa, tocar numa coisa para dizer que Deus está aqui operando. Pastor, me corrija se estiver errado. Pode me corrigir aí. Desculpa, eu não sei pregar aqui. Sim, pastor. Eu levo. Ok, vamos lá. A ênfase diferencial, já foi. A dogmática teológica. Nesse parágrafo, há um destaque, a dogmática da teologia. Mas não no sentido de dogmas propriamente ditos. Eu vou explicar depois na matéria o que é dogmas, o que é doutrinas, tá? Para você não confundir a cabeça. O que é rito, o que é ritual, é diferente. A intenção do emprego da palavra dogmática é trazer à luz uma teologia propriamente, teologia disciplinada, pensada, construída com disciplina, zelo e ordem. A organização da teologia na tradição cristã sempre foi um marco,
pois ela reúne os dados da revelação de Deus para uma experiência humana. Sendo assim, o tema não pode ser tratado à revelia, e sim com consistência que envolve períodos, pensamentos, aplicabilidade, experiência e todas as formas verazes de se dar autenticidade às verdades. Último, mudança de sensibilidade. Infelizmente, a teologia pode sofrer ataques. Sua sustentabilidade como verdade vai depender da crença individual e da experiência pessoal com Deus. É isso aí, gente. Ó, é isso aí. Eu creio que o Espírito Santo existe e que sou batizado com o Espírito. Isso é coisa pessoal. Eu creio nisso. Então, vai depender do que você crê. Hoje vivemos a ameaça da pós-moderna que desclassifica qualquer afirmação dizendo que não se pode receber nada imposto e comete o erro de inserir neste desvio de equilíbrio a teologia. O fato é que não considero a revelação divina e nivelo a teologia como um discurso, estudo. Quando isso acontece, ameaça a revelação da mesma. O problema é que, para o pós-modernismo, o homem estabelece a razão crítica, usando como base interpretativa, e assim poderando e aceitando das verdades ou não. Torna-se uma verdadeira arbitrariedade, porque é uma racionalidade exacerbada, comprometendo assim a revelação, alvejando-a como possível aceitação ou rejeição. Deus, desta forma, torna a teologia subjetiva. Portanto, como é que eu explico esse parágrafo? Teologia, para nós, é experiência. É experiência. Não tem outro tempo para definir isso aqui. É uma experiência. Gente, pessoa que nunca viu falar de Jesus. Entra aqui nessa escada, sobe, senta. A pessoa prega ou canta o corinho, ele é tocado no banco. A pessoa chora. Ela sente algo que nunca sentiu. O que é isso? Experiência. A academia não dá isso. Não dá. A subjetividade não dá isso aqui. Portanto, o diabo ele tem dois caminhos. Ele tem um caminho frontal chulo de menosprezar a teologia de cara, de qualquer forma. E tem aquele caminho da academia, dos demônios polites, né? Polites? Os demônios polidos, né? Os demônios polidos, que falam bem. Porque o pior demônio não é o que cai. O que cai é o pé de chinelo, o que cai é fraquinho. O pior demônio é o que fica parado te olhando e explicando para você. Ele te olha, ele te encara. Esse é o pior demônio, porque é o demônio que está cauterizando a cabeça. E esse demônio está nas universidades hoje, cauterizando a cabeça de todo mundo e desviando toda uma natureza de pessoas por causa disso aqui. Então, eu não posso nivelar a teologia de Deus ao discurso, ao politicamente correto. Não tem politicamente correto no céu. Ou aceita Jesus ou não. A nossa mensagem é aquela troglodita ainda. É céu e inferno, é pecado, é cruz. Não tem jeitinho, não tem forma, não tem modo, não tem, sabe, aquele... Você percebeu aí agora? Todo mundo que morre no Brasil vai para o céu, já viu? Um monte de gente da televisão, artista, as coisas, está no andar de cima, está nos olhando aqui agora. Eu fico olhando, gente. Tudo bem, não vou julgar ninguém também, não é? Mas será que é isso mesmo? A pessoa que... Olha, não vou colocar aqui, daqui eu vou começar a ligar os casos, não quero. Aí não dá. Quando eu perco essa perspectiva, eu perdi toda a iniciativa de Deus na minha vida. Por isso que eu tenho que entender que teologia para nós aqui, irmãos, olha, atenção, teologia aqui para o nosso seminário do MRV não vai ser academia, vai ser experiência. Experiência. Ou experiência ou nada, porque letra por letra vai matando. Então, a teologia para nós é uma experiência. Ok, revisando, para a gente já ir para a prova. Glória a Deus. Tem mais uma agora. Ponto fundamental, que nós falamos, lembra? A gente, embora haja diversidade de reconhecimentos, de tantos pensamentos, o nosso ponto fundamental que nos une é a fé em bases pétreas, como Cristo, Deus, salvação, cruz, tudo isso une o povo da teologia, né? Platão buscou aí a diferenciada, Platão saiu um pouco do misticismo grego e colocou uma coisa mais chão, só que alguns assimilaram como verdade
mas houve quem defendesse e tornasse a fé cristã mais do que a teologia. A dogmática que nós estudamos aí é o sentido de você ter as explicações bíblicas, não como dogmas, mas como tema de algo mais ortodoxo, mais puro. E a mudança de sensibilidade é tirando a teologia do discurso, do debate, do estudo e abraçando como uma revelação. Vai ter momentos, gente, que eu não vou conseguir explicar o que é batismo com o Espírito Santo. Meu amigo, parte para o abraço. Eu vou explicar. Vou explicar a salvação. Como é que um Deus desse tamanho decidiu me salvar? Não sei explicar. Foi por amor, foi por graça. Então, é essa teologia aí que nós temos que entender. Muito bem. Está facinho. Está legal. Pergunta número 1. Sobre 2 fundamentos, a teologia está afirmada. Sobre 2 fundamentos. Qual? A. Sinceridade e transparência. B. Ortodoxia e ortopraxia. O que é ortopraxia? Eu expliquei, não? Ortodoxia é o que se faz. Ortodoxia é o que está mais perto do original. Ortopraxia são as ações mais perto do original. As primeiras ações. Por exemplo, Santa Ceia para nós é ortopraxia. Ok? Culto dos jovens não é. É mais moderno. Né? Batismo nas águas para nós é ortopraxia, que é uma ação lá do começo. Certo? Agora, da outra galinhada não é, tudo bem, é comunhão, mas não está na galinhada na Bíblia, né? É por aí. Ou verdade e ortodoxia. Se você acha que é o A, coloca um A. Se acha que é o B, coloca um B, e assim vai. Qual é a frase correta? A. Gente, isso aqui você não pode errar, não. Se você errar, eu vou marcar com você um gabinete com um pastor parecido. Entendeu? Qual é a frase correta? A. A teologia é superior à filosofia. B. A filosofia ajuda a entender a teologia. C. A teologia não explica a filosofia. Facinho, né? 3. A teologia pensada, estudada, organizada, disciplinada é, na verdade, dogmática e não dogma, é profunda e não fácil, é ética e não doutrina. A teologia é pensada, estudada, organizada, disciplinada, é, na verdade, o quê? É dogmática e não dogma, é profunda e não fácil, é ética e não doutrina. Última questão. Uma filosofia que tenta destruir a teologia é a pós-moderna, B, a grega, C, francesa. Essa aí foi de graça, né? Uma filosofia que tenta destruir a teologia é a pós-moderna, a grega, a francesa. Muito bem. Ok. Próxima aula, vamos fazer a aula 4, 5, 6. E você que vai, alguns aqui parece que vão viajar, deixa eu explicar. Você pode ter a próxima aula falando com a secretária, nós vamos mandar para você um link secreto, porque não vai ficar disponível na rede, entendeu? Você está vindo aqui, está gastando seu tempo, né? Também está pagando, você precisa ter algo exclusivo. Então, MRV é excelência. Você pode viajar, pastor, eu preciso da aula, eu vou passar para ela o link, ela manda o link da aula, só você vai ter acesso ao seu link, vai fazer a prova onde você estiver e mandar o gabarito para a gente lançar no seu documento. Amém? Alguma pergunta? Sim. Claro, isso aí. Todo mundo quer. Vamos lá, é isso aí. Amém? Amém. Até lá a gente consegue arrumar uns picos aí e levantar a grana. Amém. Amém. Pessoal, perto do muro, né? Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês por essa primeira aula. Estou muito feliz, foi um resultado maravilhoso. Não falte, vença o cansaço, o medo, sei lá, venha para estar conosco. Não sei se a aula está à altura, se vocês conseguiram assimilar alguma coisa, estou aqui para servir. O que eu não respondi aqui, pode mandar a pergunta lá para o grupo, a gente vai tentar responder, tá bom? E... Qual? Estou procurando pão até hoje. Vamos ficar em pé para a gente orar?
convidar a pastora Andréa para orar por nós e nos despedir na paz do Senhor. Pastor, vai ser o WhatsApp.